Quase nenhuma das contratadas em 2012, equivalente a 1%, e simplesmente nenhuma das 1.652 obras, contratadas em 2013. Ainda no triênio 2012-2014, apenas 68% da dotação disponível foi empenhada, e se trata de uma etapa de responsabilidade do Ministério do Turismo. E apenas 7% dos recursos passaram da etapa de liquidação, que reflete a entrega da obra. Ainda que uma parte importante dos atrasos se explique pelas dificuldades dos tomadores, se o Ministério dispusesse de um quadro de pessoal mais robusto, poderia manter um canal de informações mais ágil com os municípios e estados, informando-os rapidamente das pendências e ajudando-os a resolver dificuldades com a apresentação dos projetos. Por exemplo, sem o fortalecimento dos recursos humanos do Ministério do Turismo, observamos também a desproteção da política pública e das iniciativas dos ministérios sujeitas à descontinuidade conforme a conjuntura política quando da alteração da cúpula ministerial. 332 propostas. Em face ao exposto, propomos a alocação do Ministério do Turismo dos servidores efetivos das carreiras interministeriais, estruturadas e especializadas, vinculadas ao Ministério de Planejamento, como analistas de infraestrutura, especialistas em políticas públicas e gestão governamental, e analistas técnicos de políticas sociais, seja por meio de novos concursos públicos ou pelo aproveitamento de quadros já existentes. B. A qualificação de servidores já lotados no Ministério, visando ao entendimento das especificidades do setor turístico. 3.4. Recursos para a promoção turística, especialmente para o Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur. Diagnóstico. Percebemos ainda um baixo número de visitantes internacionais no país, a despeito dos esforços com a Copa do Mundo, que não foram pequenos, e a baixa eficácia da promoção do Brasil no exterior, apontado mais uma vez pelos integrantes do trade turístico nas audiências públicas realizadas por esta comissão e em todos os fóruns nacionais de turismo. A chegada de turistas internacionais tem se situado ao redor de 6 milhões de turistas, muito aquém do que podemos ter. O Brasil não acompanhou o crescimento que países vizinhos tiveram no setor, notadamente o Chile e o Peru. Conforme o próprio ministro do Turismo, Vinícius Lages, afirmou a esta comissão, o cenário é de ausência da ausência de quadros da Embratur nos principais centros emissores e insuficiência de recursos para fazer frente às despesas da estatal em moeda estrangeira. Mais recentemente, a Embratur sequer teve um papel significativo na divulgação do Brasil para a Copa do Mundo. Naquela oportunidade, como todos sabem, foi constituída uma comissão no Ministério do Esporte interministerial, com diversos segmentos, mas sob a coordenação do Ministério do Esporte, infelizmente. Salientamos que a publicidade é essencial para criar a demanda que permite a estruturação dos destinos no país. 342. Propostas. Diante desta situação, propomos a disponibilização no orçamento anual discutido pelo Congresso Nacional, a partir da proposta do Ministério do Planejamento, de maior dotação orçamentária para a promoção turística. B. Adequação administrativa e jurídica da Embratur para que possa exercer com maior agilidade e eficácia as promoções do turismo do Brasil no exterior. 3.5. Incentivos para a atuação do setor privado no turismo nacional. 351, diagnóstico. Nas audiências que acompanhamos nesta Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, ficou claro pela participação dos atores envolvidos
tanto do setor público quanto do setor privado, que é fundamental para tornar o nosso turismo mais competitivo, um tratamento diferenciado para as empresas que atuam no setor. Sabemos que demandas por incentivos fiscais chegam a esse Congresso Nacional, vindas dos mais diversos segmentos da sociedade. Entretanto, ressaltamos que o turismo nacional tem importância estratégica para a economia do país e sofre para competir com destinos concorrentes sem incentivos adequados. Temos situações paradoxais, conforme vimos nas audiências, como o fato de uma agência de turismo que promova o turismo no Brasil não ter tratamento diferenciado nenhum em relação a uma agência que leve turistas brasileiros para o exterior. Cabe lembrar que, conforme mensagem presidencial enviada ao Congresso, existe hoje um déficit do turismo na balança de pagamentos de incríveis 17 bilhões de dólares, o que mostra como é grande o desequilíbrio que temos que contornar e que mostra também como o turismo tem importância estratégica para o Brasil. 352. Proposta. Diante do exposto, propomos a discussão pelo Congresso Nacional sobre ampliação de incentivos fiscais para segmentos que atuam no turismo, que possam trazer divisas para o país e contornar a tendência deficitária nas contas externas. 3.6. Boas práticas iniciadas pelo Ministério do Turismo. 361. Diagnóstico. Percebemos o risco de descontinuidade de iniciativas bem-vindas realizadas pelo Ministério do Turismo, reconhecidas inclusive pelos órgãos de controle, como o TCU e o CGU, e que o tornaram referência no governo federal. A CGU deu 2 prêmios ao Ministério no final de 2013, no primeiro concurso de boas práticas na categoria Promoção da Transparência, pela criação do Sistema de Acompanhamento de Contratos de Repasse, CIACOR, e também na categoria Aprimoramento dos Controles Internos Administrativos, pela criação do Sistema de Demandas Externas, SDE. Reconheço o empenho do Ministério do Turismo em superar a crise de 2011 e a qualidade de suas medidas. O referido Sistema de Acompanhamento de Contratos de Repasse, CIACOR, monitora detalhadamente os repasses dos ministérios. Além do reconhecimento da CGU, também o ministro-presidente do TCU, Augusto Nardes, afirmou em audiência nesta comissão sua apreciação pelo CIACOR. Ressalto que o CIACOR não está disponível somente para o Ministério e para os tomadores de recursos, mas para qualquer cidadão e também para os órgãos de controle com acesso especial. Já a categorização dos municípios, prevista no inciso 3 do artigo 5º da Portaria número 105, de 2013, permite a classificação dos municípios de acordo com seu nível de desenvolvimento turístico, tornando clara e disponível a informação de quais projetos são mais adequados para cada município. Parece-nos, assim, uma solução adequada e promissora para o turismo e promissora para buscar a almejada convergência entre as políticas prioritárias para a área do turismo e as emendas parlamentares. É uma solução flexível que respeita a sensibilidade do parlamentar em relação a algum projeto ou região, mas ainda tenta direcionar recursos para projetos importantes para o Ministério. Esperamos que a iniciativa cumpra as expectativas e aguardamos o resultado do processo de categorização que está sendo desenvolvido. 1 minuto para a pausa. Melhor dizendo, 1 segundo. Outra iniciativa importante, em fase de implantação, é o banco de projetos que pode contribuir para que os entes de fato consigam acesso aos repasses do Ministério do Turismo. A intenção é que o banco seja um referencial que oriente os entes e solucione os problemas de gestão dos tomadores. Por fim, destaco a abertura de diálogo que o Ministério tem tido com o trade turístico
elogiado por seus representantes mais de uma vez durante as audiências públicas que realizamos. Como esses projetos são novos e vários dos cargos estratégicos do Ministério não são atualmente preenchidos por servidores de carreira, há risco de que as iniciativas serem desprestigiadas de acordo com oscilações no cenário político e mudanças nos altos escalões do Ministério. 362, proposta. Assim, propomos a continuidade pelo Ministério do Turismo de iniciativas como o Sistema de Acompanhamento dos Contratos de Repasse, ACOR, a categorização dos municípios e o banco de projetos e abertura de diálogo permanente com o setor privado. Recomendações finais. Em face ao exposto, concluo pelas seguintes recomendações ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. 4.1. Recomendações ao Poder Executivo. A. Reflexão e redefinição por parte da Presidência da República e do Ministério do Planejamento da atuação do Governo Federal no turismo nacional. B. Criação de indicadores que avaliem adequadamente o impacto da intervenção do governo no turismo e também da conta satélite do turismo, para que os reais impactos da atividade turística na economia possam ser mensurados. C. Alocação de quadro de pessoal especializado no Ministério do Turismo. D. Qualificação e capacitação profissional para políticas de investimento e promoção do turismo. E. Disponibilização de maior dotação orçamentária para os investimentos no Ministério do Turismo e para a promoção turística. F. Maior participação da Embratur na promoção e divulgação dos Jogos Olímpicos de 2016 em relação à participação que teve na Copa do Mundo de 2014. G. Transformação da Embratur de autarquia para uma pessoa jurídica de direito privado, para que se possa ter mais agilidade e flexibilidade no desempenho de suas atividades. H. Manutenção das referidas boas práticas adotadas pela gestão atual do Ministério do Turismo, com relação ao monitoramento, à gestão, à transparência da gestão, etc. 4.2. Recomendações ao Poder Legislativo. A. Estabelecimento de regras que qualifiquem as emendas orçamentárias destinadas ao Ministério do Turismo, tendo em vista os precedentes de tratamento diferenciado nessas emendas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, conforme o inciso 8 do artigo 18 das leis número 12.919 de 2013 e 12.708 de 2012. E também, conforme o inciso 8, o inciso 13, nos dois momentos, o inciso 13 do artigo 20 da Lei número 12.465 de 2011. B. Discussão sobre ampliação de incentivos fiscais para o setor turístico. Esse é o relatório que submetemos à aprovação dos ilustres pares da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, aguardando o seu registro, a presença, para nossa alegria, do secretário executivo no Ministério do Turismo. Esse é o relatório que submetemos à aprovação dos ilustres. Submeteremos no dia 10. Submetemos aos ilustres pares desta comissão CDR e que aguardamos, nesse período, nesta semana, se algum dos nossos senadores e senadoras desejarem fazer alguma correção ou alguma contribuição à modificação desse relatório. Registramos também que, anexo a este documento, seguem-se as sínteses
das duas audiências públicas aqui realizadas com a participação, inclusive, do senhor Vinícius Nobre Lages, ministro do Estado de Turismo. E, mais uma vez, registro a participação e agradecimento do secretário executivo do Ministério, senhor Alberto Alves, que leva nosso agradecimento às contribuições que o Ministério e o ministro deu aqui nas suas participações nas duas audiências públicas.